Essa tela aqui, ó, se vocês quiserem, inclusive, aconselho vocês a tirarem print, imprimir depois, ou fazer também, escrever é muito bom para memorizar, ajuda bastante. É uma tela onde eu tenho um mapa, pessoal que está no Insta e que não está vendo o compartilhamento, é uma tela onde eu tenho um mapa, e dentro desse mapa eu tenho, dentro de cada fatia, uma palavra para simbolizar essa casa. Cada casa vai ter vários temas dentro dela, mas a gente pode partir de um tema maior para entender como que ele se divide, sabe? Então, assim, na casa 1, eu sempre falo, a casa 1, a própria simbologia dela já mostra isso, ela é a primeira, ela é a abertura do mapa. Então, ela representa a nossa iniciativa, esse ponto de início das coisas. Tudo que você está começando, a Daisy falando ali, né, que depende da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está começando um novo projeto agora, ela está acessando casa 1 dela. Uma pessoa que está começando um curso novo, ela está acessando casa 1 dela. Ela está iniciando coisas novas, ela está acessando casa 1. Casa 1 se refere a esses inícios. Casa 2 vai se referir aos valores. Então, eu começo alguma coisa e eu percebo que nas coisas que eu começo tem coisas que eu gosto, tem coisas que não, tem coisas que são importantes para mim, tem coisas que eu valorizo, que eu digo que são meus princípios. Os valores, aquilo que eu carrego como princípio, como valor pessoal, eu vou ter dentro da casa 2. E a casa 2, ela também simboliza o valor financeiro. Então, dentro dessa palavra valores, você pode tanto ir para o lado do valor pessoal quanto do valor financeiro. Os dois vão estar aqui dentro. E isso tem uma simbologia bem legal também, que é você entender aí, juntando, né, conhecimentos psicológicos e de desenvolvimento pessoal, entender que o valor financeiro está muito relacionado ao valor pessoal. Primeiro, porque você atrai os recursos quando você realmente sabe o que você gosta e está numa área que se conecta com você e, sabe, deu uma conexão ali com aquilo que você faz. Segundo, você valorizar o que você faz é o primeiro ponto para que o outro valorize. Se eu chego para alguém, entrego um mapa e digo assim, eu fiz teu mapa, mas não repara muito, tá? Porque não tá lá essas coisas. Mas eu fiz, foi de coração. Eu não valorizo o mapa que eu faço, como que a pessoa que recebeu esse mapa vai valorizar? Quantas vezes a gente tem pessoas que têm dificuldade de cobrar, dificuldade de se dizer de uma profissão. Hoje eu não tenho mais, mas por muito tempo eu tive dificuldade de falar que eu era astróloga. Eu achava que as pessoas iam pensar que, sabe, tá enganando os outros, ou é adivinhação. Eu tinha muito medo dos estereótipos da astrologia, e era um medo meu. Não era uma coisa que depois, quando eu fui realmente, que eu disse, olha, realmente eu sou astróloga, eu tô fazendo mapa astral, eu vi que não foi essa reação que eu tive. De desdém, de as pessoas questionando, foi exatamente o contrário, assim. Uma ex-gerente minha, a gente estava conversando no WhatsApp, e ela falou assim, Flávia, eu sempre soube que uma hora tu ia fazer isso, porque tá escrito na tua testa, astróloga. Aí eu falei, cara, olha, e ela era uma das pessoas que eu tinha medo de falar. Então, assim, o valor que você dá para as coisas que você faz diz muito do quanto você atrai financeiramente também. Por isso que os dois temas estão dentro dessa casa. A casa 3 é a casa da comunicação. Então, é aqui que eu começo a interagir com o outro, a trocar informação, a trocar conhecimento, a aprender. Eu sempre falo para os alunos também, é importante conhecer a tua casa 3, porque aqui diz muito de como você aprende. Flávia, eu não estou conseguindo aprender direito, eu não estou conseguindo memorizar.
Dá uma olhadinha no signo que você tem ali, começa a trazer mais essas características desse signo, que você vai ver como facilita. Se você tem um Libra ali, torna esse estudo compartilhado, chama um amigo para estudar junto, faz esse estudo ser mais agradável, faz a tua mesa de estudo estar confortável. Tudo isso te ajuda aí facilitando para você aprender mais, assimilar melhor. A casa 4 é a casa dos vínculos afetivos, como a gente já falou, né? Lá no exemplo. Ela vai se referir à parte emocional. Então, aqui é os primeiros vínculos afetivos, é como eu crio raízes com as pessoas, como eu crio memórias afetivas também. Quem é mamãe, papai, quer analisar mapa de criança, olhar para a casa 4 é muito importante, porque aqui tá as raízes do teu pequeno, né? É as raízes que ele tá formando. Como que eu adapto casa 3 para uma criança? As séries iniciais, o colégio, o estudo, como que eu motivo? Pegar uma criança com casa 3 em Áries e tentar fazer ela ficar sentada estudando por horas e horas. E por que ele não quer estudar? Por que ele não gosta? Porque ele precisa de um ensino mais dinâmico, mais ativo. Não dá para só ficar segurando. Entende? Então, a casa 4, saindo um pouquinho da questão infantil, a casa 4 é esse emocional, esse vínculo que eu crio com as pessoas. A casa 5 é a minha marca pessoal. Então, alguns falam também que ela é a casa que se refere ao palco da nossa vida. Olha que simbólico isso, palco da minha vida. É onde eu brilho. É onde eu quero deixar minha marca, é onde eu quero fazer coisas que me representam. E é interessante que aqui também está os prazeres, as diversões, o lado lúdico, o lado de descontração. Também, aqui também cabe uma explicação psicológica e de desenvolvimento pessoal, que é o seguinte: a nossa marca pessoal normalmente está muito relacionada ao que a gente gosta e sente prazer em fazer. Eu, com a astrologia, cara, se deixasse eu fazia 3 mapas num dia, eu amo fazer isso. Tanto que hoje eu nem tenho mais tempo, eu fico apertando minha agenda para poder pegar mapa, porque eu gosto de fazer. E aí a Lu fala para mim, Flávia, não dá, a gente precisa fazer live, a gente precisa fazer outras coisas, não dá. E eu falo, ai, mas deixa eu pegar só um, deixa eu pegar só o dela, ela já me chamou umas 3 vezes, sabe? Porque eu gosto de fazer mapa, eu gosto de pegar e ver o mapa das pessoas, mas eu também amo meus alunos, eu amo montar aula, e eu fico me desdobrando, né? Mas é isso, aquilo que você ama fazer, que você se desdobra, mesmo cansada, você tá lá fazendo, tem muito a ver com o que é a tua marca pessoal. E é por isso que dentro dessa casa a gente tem esses assuntos. Quando você entende a essência da casa, começa a ficar lógico por que uma coisa está dentro da outra. Mas por isso que dentro da jornada eu passo por esses termos psicológicos, de desenvolvimento pessoal, de temas relacionados a como que forma essa área da nossa vida, porque eu preciso que você entenda o contexto. Se eu só te der palavras-chave, vai ficar solto, né? Casa 6. Casa 6 tem a ver com rotinas, com hábitos, com saúde. Por que é rotinas e saúde? Porque se eu não estiver cuidando da minha rotina, eu não tenho saúde. Se eu não estiver cuidando do sono, da alimentação, das coisas que eu faço ao longo do meu dia, como que eu vou manter uma saúde legal, uma saúde saudável? Não vai acontecer. Então, esses assuntos estão juntos aqui. Tudo que eu estiver lidando de rotina, de padrão de comportamento ao longo do dia, eu vejo na casa 6. Casa 7 são as parcerias. E aqui uma coisa interessante de falar sobre essas parcerias é que não é só parceria amorosa. Porque o mais convencional é a gente olhar para a casa 7 pensando na parceria amorosa, né? Mas é todas as parcerias.
Sabe quando você faz um contrato? Quando você... a Daisy disse que eu respondi uma dúvida dela. Quando você faz um acordo com alguém... Gente, até assim, quando você tem um processo na justiça e saiu um contrato daquele processo, fez um acordo com um advogado, é casa 7 que você está lidando. Tudo que tiver acordo, parceria, contrato, combinação entre duas partes, é casa 7 que você está lidando. Então, aqui está todo esse nossa capacidade diplomática, nossa capacidade de acordar as coisas com as pessoas, né? A casa 8. Casa 8, aqui a gente tem uma casa que gera muita dúvida. A palavra que eu coloquei aqui para resumir ela é transformações. Porque ela é uma casa que ela vai trazer vários assuntos que mexem com essa questão de transformação, mas que deixa a gente na dúvida de como. Por exemplo, vocês já viram que dentro da casa 8 a gente tem a definição de intimidade, até de questão sexual. E você me pergunta, né? Mas por que é transformação? O que transformação tem a ver com intimidade? Quando a gente começa a estudar áreas mais psicológicas, psicanálise e tal, você começa a ver, e até no desenvolvimento pessoal, até em formação de coach eu cheguei a ter bastante disso até. Você começa a ver que a relação com o outro, principalmente a relação mais íntima, ela te faz se transformar em muitos sentidos. Lidar com o outro é lidar com vários gatilhos seus. É lidar com coisas que você guarda. É lidar com você refletido no outro. E a gente lida um pouquinho disso na 7. Só que a 8, como ela se refere à intimidade, ela é uma transformação de... Na 7 eu posso só quebrar o acordo, entende? Eu posso só sair do contrato. E dizer assim, olha, fulana, não deu certo a gente trabalhando junto. Foi muito legal te conhecer, mas não deu, não rolou. Na 8, eu tô casada com a pessoa. Na 8, a pessoa convive comigo. Eu vou precisar lidar com ela. E eu vou precisar ressignificar, eu vou precisar transformar aquelas questões. A 8 também tem relação com o inconsciente, com aquilo que é mais profundo emocionalmente. Até tem um vínculo que a gente faz também. Eu não quero sobrecarregar vocês de coisas, gente. Mas assim, eu vou falando e vou lembrando de várias coisas que a gente faz dentro da jornada. E uma delas que a gente faz é fazer o vínculo da 4, da 8 e da 12. Porque elas se conversam aqui com relação ao emocional da pessoa. Aqui eu tenho os primeiros vínculos. Aqui eu tenho o que eu guardei desses primeiros vínculos. Então, assim, rapidinho, tá? Só para contextualizar, prometo que eu não me estendo. Mas vamos dizer que essa pessoa aqui teve uma infância em que ela passou por muitos traumas, por muitas perdas, por muitas decepções afetivas, né? De esperar afeto, acolhimento e não ter aquele acolhimento. Ela guarda peixes. Ela internaliza a sensibilidade dela, ela guarda para ela, porque ela aprendeu a ter medo de demonstrar o que ela sente. Ela aprendeu a desconfiar da sensibilidade do outro. É uma das formas de eu entender esse ciclo. O que eu guardo e lá na 12 o que ficou mais no fundo, atrás disso. Atrás desse medo aqui, só pulando um pouquinho, né? Atrás desse medo de demonstrar minha sensibilidade, tá um medo de ser desamparado, câncer. Tá um medo da rejeição, câncer. Então, dá para fazer esse diálogo. Mas, resumindo, voltando lá para a casa 8, a casa 8, ela se refere a essas transformações, que são muito mais profundas, muito mais intensas, né, na nossa vida. A casa 9 tem a ver com as crenças. E aqui, tanto crença religiosa, quanto filosofia de vida, o que você acredita sobre as coisas, a maneira como você busca o seu propósito. Então, eu vou atrás do que eu acredito. O que eu acredito para minha vida? O que eu acredito sobre mim?
Leão na 9 é muito interessante isso, é muito forte o autoconhecimento no Leão na 9. Por quê? Porque ele está aprendendo a desenvolver crenças sobre ele mesmo. Crenças sobre a minha atitude. O que o Áries na 9 acredita sobre a forma como ele age? Entende? Deixa eu ver o que a Fê comentou. Por isso, casa 8 é a de Escorpião, trazendo total sentido. Exato, porque vai tratar das profundidades. Casa 10. Casa 10 vai falar da projeção social. E por que eu não coloquei aqui carreira? Porque não é só a carreira profissional. É também toda a forma que você tem de se projetar socialmente. Um projeto novo, um evento, um lugar onde você precisa palestrar e você está em evidência, você está trabalhando a sua casa 10. Um lugar onde você precisa liderar, estar no comando de um projeto, você está trabalhando a tua casa 10. A tua capacidade estratégica, tá tudo aqui. Tá? Então, tudo que se refere à projeção social, a como eu me coloco no mundo, né? Como eu me projeto no mundo, tem relação com essa casa 10. A casa 11, ela vai se referir às relações sociais. Aqui também eu já vi algumas definições mais rasas, assim, falando das amizades, por exemplo. Mas não só amizades, é amizades e toda a interação que você tem com o grupo. Porque, assim, aqui também a gente faz dentro da jornada uma ligação da 3, da 7 e da 11. Na 3 são as relações mais próximas. Por isso que na 3 a gente fala também de primo, de irmão, de pessoas que estão próximas. Então, assim, é aquele primeiro convívio que você tem com as pessoas, tá? Na 7, é as relações que você tem com pessoas de fora, mas que você selecionou de alguma forma. Porque você quis trabalhar com aquela pessoa, você quis se relacionar com aquela pessoa, você entrou num acordo com aquela pessoa. Então, você tem algum grau ali de contrato, de proximidade com aquela pessoa. A casa 11 é as relações mais soltas, é o colega do curso, é a amizade, é a pessoa que você conhece no trabalho, mas que assim, você não tem... A pessoa não vai na tua casa, mas você se dá bem com ela, sabe? Essas pessoas estão na 11. Os grupos que eu pertenço, você vai lá no Centro Espírita e participa de um grupo de estudos. Ele tá aqui na 11. Os grupos maiores, o teu senso de coletivo, tá aqui na 11. E a 12, ela fecha com os temas inconscientes. Então, aqui é aquilo que eu tenho... Normalmente, a casa 12 é o que eu tenho mais dificuldade de enxergar. E eu uso uma analogia também para explicar essa casa, que é o seguinte. Se na primeira você vai pensar que ela é o início do mapa, ela está abrindo o mapa, e por isso que ela tem a ver com a forma como você se posiciona, na 12 você pode pensar que ela é a última. Ela fecha o mapa, é como se ela estivesse atrás de você, assim. Eu não tô vendo essa casa. Eu não tenho clareza dessa casa. É as coisas que estão lá no inconsciente. Coisas que você vai trabalhar em terapia, coisas que você vai encontrar na espiritualidade, na introspecção, na reflexão. Por isso que ela aborda todos esses temas. Porque ela se refere a esse campo onde eu preciso entrar mais dentro de mim para acessar.